tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Keller, da disciplina de Ciências, e essa é a nossa segunda aula gravada para as turmas de 8º anos. Na aula passada, foi apresentado para vocês o conteúdo relacionado com a fisiologia humana, que ela aborda temas sobre o equilíbrio do corpo, que vocês viram desde os níveis de organização do corpo humano, das estruturas mais simples até a parte mais complexa, que é o organismo como um todo, vendo um pouquinho sobre os sistemas e tudo mais. Hoje a gente vai aprofundar o nosso assunto em uns sistemas do corpo humano, nos sistemas do corpo humano. O primeiro que a gente vai trabalhar é o sistema digestório. O sistema digestório é extremamente importante porque a gente tem que pensar no seguinte: todos os seres vivos, eles precisam se alimentar de alguma forma. As plantas, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Já os animais, os seres humanos, eles precisam ingerir o material para conseguir absorver dele os nutrientes necessários. De que forma que esses nutrientes são absorvidos? Somente depois de passarem pelo processo da digestão. Então, a digestão ela tem a função de quebrar os alimentos em partículas menores para que essas substâncias nutritivas possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Caso não passe pela digestão, esse material, esses nutrientes não conseguem ser absorvidos. E além disso, aquilo que não for absorvido, não for aproveitado pelo nosso corpo, tem que ser eliminado na forma de fezes. Então essa é a função do sistema digestório, absorver nutrientes e aquilo que não pode ser aproveitado é eliminado na forma de fezes. O sistema digestório, a gente pode dividir ele em duas partes. O tubo digestivo, que é como se fosse um canal por onde o alimento vai passar, vai entrar e sair do nosso corpo, é chamado também do caminho do alimento no nosso corpo, e as glândulas anexas. O tubo digestório, então, ele se inicia na boca, através da ingestão do alimento. Na boca, a digestão já se inicia, um processo chamado digestão mecânica, que ela é feita com os dentes, onde a quebra dos alimentos, a parte de triturar alimentos, rasgar, é feita sem nenhuma substância digestiva, somente pelos dentes, por isso que ela é chamada de digestão mecânica. Porém, na boca a gente tem as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas possuem na sua composição enzimas digestivas que elas vão ajudar a quebrar as moléculas dos alimentos em partículas mais simples de serem digeridas. Então, na boca já se inicia a digestão mecânica por parte dos dentes e a outra que é a parte da digestão química que ela se inicia através da liberação de enzimas através das glândulas da saliva, né, que são produzidas pelas glândulas salivares. Saindo da boca, esse material já meio triturado, ele vai ser empurrado para a faringe através da nossa língua, que também participa da digestão. A língua empurra esse alimento para a faringe e a faringe ela é um canal de comunicação com o sistema digestório e o sistema respiratório. Para que a gente não se engasgue, que o alimento não vá para o canal respiratório ou que o ar, por exemplo, não passe para o estômago, existe uma estrutura no fundo da língua que ela é chamada de epiglote, como se fosse uma cartilagem que ela tem função de não permitir a comunicação entre esses dois sintomas. Então podem observar que quando a gente está engolindo, a gente não consegue respirar. E enquanto a gente respira, a gente não consegue engolir, exatamente pela função da epiglote, quando ela funciona certinho, né? Quando a gente respira, engole direitinho. Logo depois que passa da faringe, esse bolo alimentar ele é empurrado por contrações musculares através de um canal chamado de esôfago. Esse canal ele empurra o bolo alimentar até o estômago, que é onde vai começar a ocorrer a maior parte da digestão desse alimento, porque esse material vai ser misturado com os sucos gástricos, que são produzidos pelo próprio estômago. Dali vai partir para o intestino delgado e do intestino delgado passa para o intestino grosso, sendo eliminado o que não foi absorvido, sendo eliminado através do ânus nas fezes. Depois disso, a gente vai especificar um pouquinho mais o assunto as características do estômago, a função do estômago. Ele é dividido em porções diferentes, vale destacar duas. A primeira, que é chamada de cárdia, que é a região de transição entre o esôfago e o estômago. Então ela tem como se fosse uma válvula para controlar a entrada do alimento. O estômago tem também a parte do corpo do estômago e o fundo, que é onde ocorre a maior concentração desse alimento, onde vai ser misturado com esse suco gástrico para iniciar a digestão. E a parte final do estômago, que é chamado de piloro. Também tem uma válvula ali, que ela controla a saída desse material para o intestino delgado. Então ela controla a saída, ela só vai permitir que esse material saia para o intestino depois que ele já tiver passado por boa parte do processo digestivo. No estômago, então, o bolo alimentar ele recebe o suco gástrico, como eu já comentei. Esse suco gástrico ele é produzido pelo próprio estômago e quando ele se mistura com o bolo alimentar, esse material passa a ser chamado de
quimo. Então, o quimo é resultado daquilo que a gente engoliu, já foi triturado pelos dentes e será mais, vamos dizer assim, dissolvido pelo estômago através da mistura do suco gástrico. Saindo do estômago, esse material vai chegar até o intestino delgado. Como o nome mesmo já diz, o intestino delgado ele é mais fino, uma estrutura fina, porém extremamente longo. Ele pode chegar até 6 metros de comprimento e por dentro, para aumentar a superfície de contato com esse material, com o quimo, esse bolo alimentar com o suco gástrico, ele é todo formado por microvilosidades, que são muitas dobras. Então, que aumenta o contato, aumentando a chance dele fazer uma absorção mais eficiente dos nutrientes desse alimento. Então, o intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno ela é uma porção que tem mais ou menos 25, 30 centímetros de comprimento, que ela é ligada ao estômago. Então, sai do estômago, passa para o jejuno. No jejuno são misturadas várias substâncias digestivas, várias enzimas digestivas, para acelerar o processo da digestão desse alimento, que é realmente onde ocorre a maior parte da digestão. Então, na parte do jejuno, ele vai ser lançado nessa parte o suco pancreático, que é uma substância produzida pelo pâncreas, que vai também contribuir na digestão, a bile, que ela é considerada um detergente natural, e o suco intestinal, que também é produzido pelas paredes do intestino, sendo que na parte do jejuno e do íleo, fica concentrado, vamos dizer assim, a responsabilidade de fazer a absorção desses nutrientes. Então, o duodeno realiza a maior parte da digestão, enquanto que o jejuno e o íleo fazem boa parte da absorção desses nutrientes presentes no bolo alimentar ou quimo. Passando do sistema do intestino delgado, vai para o intestino grosso. O intestino grosso ele já é uma estrutura que ele tem um calibre, um diâmetro muito maior. Só que ele tem um comprimento muito menor. O intestino delgado, por ser mais fino, ele é mais longo, chega a ter 6 metros de comprimento, enquanto que o intestino grosso, por ter um calibre maior, ele tem em torno de 1,5 metro de comprimento. Ele também é dividido em porções diferentes, cólon ascendente, transverso e descendente. E eu quero que vocês observem uma pontinha que aparece ali embaixo no intestino grosso, que está escrito que ele recebe o nome de apêndice, ou também é chamado de apêndice vermiforme, pelo formato de verme, vamos dizer assim, que ele tem. Esse apêndice vermiforme, até pouco tempo atrás, não se sabia a função dele. Eles diziam que ele estava ali para incomodar, para trabalho para o ser humano. Por quê? Realmente, assim, não se conhecia nenhuma função dele no intestino, ele não participa da digestão nem nada. E muitas vezes não se tem uma causa correta que explique isso, mas é mais comum em jovens e crianças que ele sofre uma obstrução. Pode ser por resíduos de fezes que se acumulam ali e por já ter presença de bactérias. Esse apêndice sofre uma inflamação, que costuma ser um processo bem grave, porque aumenta muito a quantidade de bactérias nesse ambiente e por ter contato direto com as fezes, isso aumenta, vamos dizer assim, agrava ainda mais a inflamação. Se não for tratada, essa inflamação se chama apendicite, se não for tratado, esse pequeno órgão, essa pequena estrutura, ela pode se romper, espalhando na cavidade abdominal todo esse material contaminado com bactérias e com resíduos de fezes. Dependendo do caso, isso acontece, se a pessoa não for atrás de ajuda médica urgente, ela pode ser levada à morte por causa de um risco de infecção generalizada. Então, saindo do apêndice, falando mais sobre o intestino grosso, ele tem basicamente a função de fazer a absorção de água e sais minerais. E é nessa estrutura que vai ser formada a massa fecal, o bolo fecal. Aquele material, tudo que não pôde ser absorvido de nutrientes no intestino delgado, vai passar pelo intestino grosso, ali eles fazem mais uma absorção do excesso de água e de sais minerais. O que não consegue ser aproveitado vai ser mandado embora através de uma porção final do intestino delgado, onde as fezes ficam armazenadas, que é chamada de reto, e sendo eliminado através do ânus. Depois do tubo digestivo, a gente entra um pouquinho no assunto das glândulas anexas ou acessórias. As glândulas anexas são estruturas, são glândulas que produzem substâncias que vão participar da digestão, porém o alimento não passa por dentro delas. Quem são elas? As glândulas salivares, que a gente já comentou no início, que produzem enzimas digestivas que já inicia a digestão na boca, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Então aqui está mais ou menos a localização delas, a gente vai ver mais especificamente sobre cada uma delas. Primeiro falando sobre o fígado. O fígado ele é um órgão grande, que ele chega a ter em torno de 1,5 kg e ele é um órgão que ele consegue se regenerar facilmente. Então pessoas podem doar parte do seu fígado, ainda vivas,
caso algum familiar, alguém compatível precise de uma doação de fígado. Então ele tem essa capacidade de se regenerar. Então o fígado é um órgão extremamente completo e ele é muito importante para o nosso organismo, porque ele aqui tem algumas funções que ele desempenha no nosso corpo, mas tem muitas mais. Então, algumas delas. Ele armazena e libera a glicose. Depois que a gente come, o alimento é quebrado, ele libera moléculas de glicose, que é um tipo de açúcar, que fica circulando na nossa corrente sanguínea depois que foi absorvido. Para que não tenha excesso de glicose circulando na nossa corrente sanguínea, o fígado tem a função de captar essas moléculas em excesso e armazenar no próprio fígado. E em caso de necessidade, quando a gente está, por exemplo, há mais tempo sem comer e está baixando muito o nível de glicose, de energia, o fígado tem a capacidade de liberar essas moléculas armazenadas para que o organismo se mantenha funcionando, que não sofra, vamos dizer assim, a falta da glicose. Além disso, o fígado produz uma substância muito importante que é a bile. Ela é armazenada na vesícula biliar, mas ela é produzida no fígado. A bile é considerada um detergente natural. Ela não vai ajudar a quebrar o alimento em partículas menores, mas ele vai fazer o papel de dissolver a gordura presente nos alimentos que a gente ingeriu. Ele armazena vitaminas e minerais presentes no alimento que a gente consumiu, então para não ficar tudo acumulado na corrente sanguínea, ele armazena e depois ele vai liberando aos poucos e dividindo para os órgãos do corpo, encaminhando para os demais órgãos do corpo. Ele tem a função de filtrar o sangue e eliminar as impurezas enviar, na verdade, essas impurezas para os rins, que vão eliminar elas de novo através da urina. Então o fígado filtra o sangue, o que ele tem de toxina ele envia para os rins de novo vão receber essa toxina junto com o sangue, fazem a filtragem desse sangue, captam as toxinas, né, as substâncias que não servem mais, que serão eliminadas através da urina. E também o fígado faz a função de metabolizar medicamentos. Ele tem a função de limpar o organismo, por exemplo, de drogas de abuso, como por exemplo, a pessoa bebeu demais, consumiu muito medicamento, o fígado tem a função de fazer a limpeza do nosso organismo e evitar uma intoxicação. Porém, só que se isso acontece muito seguido, o fígado não consegue fazer essa função e começam a aparecer problemas no nosso organismo. Então, tem também a função de que alguns medicamentos só fazem efeito no nosso corpo depois de terem passado pelo fígado. Então, é como se eles fossem ativados depois de passarem pelo fígado. Então, além de ativar medicamentos, ele serve como um filtro muito importante para eliminar toxinas do nosso organismo. O pâncreas, que também é um órgão extremamente importante porque ele produz hormônios para manter o nosso corpo funcionando e também o suco pancreático que ajuda na digestão dos alimentos. Dos hormônios que o pâncreas produz, dois, vamos dizer assim, tem uma importância um pouquinho maior, que são os mais comuns a gente escutar. O primeiro que é a insulina, que ele é descarregado na corrente sanguínea também quando a gente se alimenta, porque como eu comentei, a gente se alimenta, são lançadas na corrente sanguínea muitas moléculas de glicose. A glicose é um açúcar. Se ela fica circulando em excesso na corrente sanguínea, ela causa problemas como, por exemplo, diabetes. Então, para que não tenha um excesso de glicose circulando na nossa corrente sanguínea, a insulina é liberada e ela vai ter a função de armazenar essa molécula para mais tarde, quando o organismo precisar ou em algum momento em que possa faltar energia. Enquanto que o glucagon tem a função inversa. A insulina, ela armazena a glicose e o glucagon tem a função de liberar a glicose quando o corpo já está sentindo uma falta de energia, vamos dizer assim. Então, os dois trabalham em conjunto para que nunca nem sobre, nem faltem moléculas de glicose para o organismo se manter ativo. Algumas doenças comuns no nosso sistema digestório, basicamente elas são causadas por falta de cuidado ou por hábitos errados que a gente tem com a nossa alimentação. Por exemplo, um deles, nesse caso não tem uma causa específica diretamente com os nossos hábitos alimentares, mas, por exemplo, o refluxo. O refluxo ele pode ser um problema causado por um mau fechamento da válvula do estômago. Ela não se fecha corretamente e permite que o suco gástrico, aquele ácido que está lá no estômago, junto com a bile que foi jogada lá, consigam subir de volta para o esôfago. Quando esse ácido, junto com a bile, sobem para o esôfago, eles causam tosse seca, mal-estar, aquela sensação de azia, de queimação e às vezes até uma dor no peito por causa desse ácido que está subindo, sendo que ele não deveria estar passando por ali. A própria apendicite, que já foi comentada antes, que ela não tem uma causa específica o que provoca essa inflamação, mas que ela pode levar à morte caso a pessoa não procure ajuda. A gastrite, que é uma inflamação da mucosa interna do estômago, que ela pode ser relacionada com estresse, alimentação muito rica em gordura, vamos dizer assim, refrigerante, por exemplo, coisas que não são nutritivas, mas são alimentos extremamente calóricos. As verminoses,
que elas se relacionam a hábitos de higiene, principalmente. Uma comida que não foi preparada dentro das, vamos dizer assim, das boas práticas de higiene acaba sendo contaminada. A hepatite, que ela é uma inflamação das células do fígado, que pode acontecer por vírus, como existem vários tipos de hepatites virais, mas ela pode acontecer também por excesso de bebida alcoólica e ela pode ser medicamentosa também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a prática da automedicação, que alguns medicamentos eles se acumulam no fígado, podendo causar hepatite, que é essa inflamação. E além disso, a obesidade, que essa sim ela é relacionada com maus hábitos alimentares. Não tem uma alimentação equilibrada, não pratica nenhuma atividade física, não bebe água suficiente, acaba consumindo bebidas muito ricas em açúcar, também ela causa uma elevação do peso e acúmulo de gordura no nosso organismo, causando diversos problemas também. De que forma a gente pode prevenir algumas doenças do sistema digestório? Principalmente mantendo nossa saúde em equilíbrio, alimentação correta, rica em frutas, verduras, legumes, porque, por exemplo, o intestino, se tiver muito material que foi absorvido pelo intestino delgado, tiver pouca fibra, por exemplo, que a fibra ela não consegue ser digerida e nem absorvida, se tiver pouca fibra, esse bolo que foi alimentar vai se formar bolo fecal, porque vai passar do intestino delgado para o intestino grosso, onde será absorvido água. Se não tiver fibra para manter a umidade nele, ele vai se tornar muito ressecado, causando problemas, por exemplo, como ressecamento na hora de ir ao banheiro. Tem também a questão de cuidar das práticas alimentares, comer comida saudável, fazer atividade física, mastigar direito para não sobrecarregar o nosso estômago. Então todos esses são alguns dos cuidados que a gente pode tomar com o nosso sistema digestório para prevenir doenças que possam nos acometer. Certinho? Espero que tenham aproveitado nossa aula. Eu aguardo todos vocês num próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre mais um sistema do corpo humano. Certo? Beijos, até mais. Tchau!